Fala pessoal, começando aqui a nossa live junto com o Antônio. O Antônio já está aqui se preparando aí para a gente conversar, para bater um papo. Tenho certeza que vai ser muito bom a gente poder estar por dentro aí da lei. A LGPD ela veio na verdade para ajudar a gente, né? Porque até entendendo, depois batendo um papo bem legal aqui com o Antônio, eu entendi que a própria lei da LGPD ela protege até a empresa e não só o final do cliente, né? Mas é bem bacana, eu conheço o Antônio aí de algum tempo, como pessoa ele é incrível, como empresário nem se fala, professor também. Mas é isso, vamos dar só um tempinho aí para o pessoal já entrar, para o pessoal conseguir acessar. Tenho certeza que vai ajudar bastante aqui a gente vai abrir a mente aí para esse mercado, vai ser bem bacana. É muito importante para a gente que trabalha com inbound marketing saber dessa lei, porque ela entra em vigor agora em agosto e quem não tiver nessa lei, tem pessoas que não acreditam que ela realmente vai funcionar, mas eu de verdade não quero pagar para ver, eu tenho já visto algumas empresas bem grandes se posicionarem com isso, outras pequenas também, e de verdade é o que está acontecendo, né? Se a gente não se adequar ao mercado, a gente pode a qualquer momento ter problemas com isso. E como é uma lei que já funciona há muito tempo na Europa, eu tenho certeza que esse ano realmente entra em vigor e ela vai ajudar a gente na segurança de dados, é o básico dessa lei. Então, a gente que trabalha com captação de e-mails de cliente final, que a gente vai encontrar um cliente, vai mandar e-mail para ele, para futuramente tentar vender um curso, um produto, etc. A gente precisa deixar bem claro para o nosso cliente final como que nós estamos captando esses dados, para quê. E de verdade eu vejo que é um bom funil de vendas até pra gente, porque a gente vai começar a não pegar e-mails de clientes frios e vai começar até a qualificar, pelo menos para mim, na minha opinião, que trabalho com marketing, com inbound, na minha opinião isso vai ajudar bastante a gente também. Mas é isso, só essa introduçãozinha aí. Então o inbound marketing capta esses e-mails, esses leads e a gente começa a gerar esse cliente, né? Mandar e-mails, mandar informações e por aí vai. Então o Antônio aqui, eu vou passar já a palavra para o mestre, tenho certeza que a gente vai ter bastante novidade aí dentro desse mercado e queria passar aí para o Antônio, então agora deixa que o Antônio fala. Olá, boa tarde a todos, é um prazer enorme estar falando aí com vocês, vamos trocar aí algumas experiências então, né? Eu acredito que muitas pessoas de repente que estão assistindo também já saibam sobre a lei e está aí de repente participando e querendo agregar mais um pouquinho, a gente está sempre estudando, né? Meu nome então é Antônio, como o Felipe falou. Nós estamos atuando aí com a questão da Lei Geral de Proteção de Dados já há algum tempo, tanto na parte de ensino quanto na parte aí já de implementação também da lei, né, nas empresas. Eu faço parte de um comitê de uma empresa que está implementando a LGPD. LGPD, não LGBT, embora nada contra, tá gente? Mas a gente acaba fazendo às vezes essa confusão e falando a sigla errada, né? Mas é Lei Geral de Proteção de Dados. Alguns amigos aí até brincam com essa situação, claro, obviamente. Mas, independentemente de qualquer coisa, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei Brasileira de Proteção de Dados, inspirada na GDPR, que é a lei dos países da União Europeia, né? Vamos falar um pouquinho, que eu preciso contextualizar um pouquinho sobre a questão da lei, para depois a gente realmente aí poder trocar algumas experiências, né? E, então, como eu estava aí me apresentando, meu nome é Antônio, atuo na área acadêmica, já em instituição de ensino há mais de 10 anos, e no mercado aí de trabalho, na área de TI, acho que é bom nem falar, né? Há mais de 30, então deixa quieto essa parte aí, né? Melhor não. E aí a gente tem acompanhado realmente a evolução tecnológica, temos acompanhado aí que realmente a nossa cultura, às vezes a cultura do brasileiro mesmo em si é ser muito liberal, não dar muita bola para a questão dos dados pessoais, e as empresas também estão acostumadas a acumular informações, quanto mais melhor, e essa cultura com a vinda da lei precisa mudar, né? Nós precisamos inclusive aí começar a pensar mais, até como os próprios profissionais aí
de experiências do usuário tem feito nos últimos anos, que é justamente minimizar, certo? É ir mais direto ao assunto, é coletar menos informação e ser mais objetivo. No caso da lei, isso é muito verdade, porque cada informação que você capta dos usuários, você é responsável por essas informações. Você que captou essa informação e que vai trabalhar isso, que vai fazer algum tipo de negócio, etc., com essa informação. Então, você precisa garantir pela privacidade dessa informação, pela não distorção dessas informações. É uma série de coisas que precisam ser que precisa se tomar cuidado, né? Então, é muito importante que nós comecemos a pensar na questão da mudança cultural. Eu costumo até dizer que não são só os profissionais de marketing, de ponta, eu acho que marketing tem que prestar muita atenção, obviamente, na questão da lei. O jurídico e TI está muito envolvido na questão realmente da implantação da lei, ou da implementação e implantação, né? Mas um pessoal de marketing, por exemplo, vai depender muito aí do que for definido nas empresas e é lá que começa realmente a lei a valer, porque é na coleta, o negócio é na coleta, né? Se você coletou alguma informação, é ali que a lei já tem que estar tendo atuação já. Então, eu vou fazer um preâmbulo, sim, mais ou menos da lei, porque a gente alinha mais ou menos com aqueles que têm mais ou menos conhecimento, então vou falar um pouquinho aí sobre a lei, tá bom? Falar sobre lei para algumas pessoas é muito chato, né? Eu tenho acostumado a brincar aí que para mim não tem sido chato, porque eu me apaixonei por essa lei, até porque desde criança eu costumo ouvir que, né, quando criança falavam para mim, né, eu ouvia as pessoas falando, as crianças são o futuro do nosso país, né? E hoje a gente fala isso ainda, né? Então, tá aí as crianças, o futuro da nação, o futuro... Legal, então de repente já eu sou o futuro, então, né? Porque eu não sou mais criança. Então, qual é a minha parte de responsabilidade nessa questão de ser o futuro do meu país? Será que eu estou contribuindo realmente para a sociedade de alguma forma? E eu acho que essa lei vem bem justamente a calhar nesse sentido. Nós precisamos trabalhar eticamente, sermos responsáveis pelos dados das pessoas ao qual a gente coleta e trata de alguma forma, faz algum tipo de tratamento, tá bom? Então, para falar um pouquinho da lei, eu preciso dizer que ela é a Lei 13.709 de 2018, aprovada em 14 de agosto de 2018. Essa lei ela tinha inicialmente um período de 18 meses para ser adaptado nas empresas, né? As empresas tinham esse prazo de 18 meses, então agora em fevereiro de 2020 venceria esse prazo, mas Michel Temer, na saída dele da presidência, dia 27 de dezembro de 2018, colocou mais 24 meses ali, né? Então foi para 24, aliás, não mais 24, mais 6. Então a lei que era para 18 meses, né? Em fevereiro passou para agosto. Então agora, em agosto de 2020, vence esse prazo que as empresas tiveram para se adaptar à lei. Então tem muita gente falando, a lei não está aprovada. Não, está aprovada desde 2018. A partir de 16 de agosto de 2020 agora, começam-se a vigorar aí as sanções e multas sobre as empresas que não se adaptaram e que porventura tiverem algum tipo de vazamento, tiver algum tipo de denúncia, né? Algum tipo de vazamento aí e tal, então vai ter problema nesse sentido. Então tá, a Lei 13.709, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, ela diz o seguinte, olha, as empresas, as pessoas jurídicas ou pessoa física mesmo que trata dados, coletam dados para negócios e tudo mais, precisa cuidar desses dados, né? Precisa proteger esses dados. E se elas não conseguirem fazer isso, elas podem sofrer diversos tipos de sanções. Então são sanções... Primeiro, podem ser sanções administrativas, né? Pode ser multa mesmo, dinheiro, grana, de 2% do faturamento global da empresa, ou seja, pega-se, da empresa não, do grupo, porque eu posso ter aí, por exemplo, uma empresa que pertence a um grupo, como eu, por exemplo, trabalho lá num hospital, né? numa rede de saúde, que é plano de saúde, hospital, faculdade, farmácia, então são várias empresas. Pega-se o faturamento dessas empresas durante o ano, né, desse grupo, e aplica uma multa de 2%, ou 50 milhões. Quer dizer, alguns estão achando que a multa nem é tanto problema assim. Eu acho que mexe no bolso é um tanto quanto complicado, né? Mas enfim.
Por quê? Mais grave do que uma multa é justamente a questão da imagem da empresa, né? Porque isso tem que ser publicizado. A partir do momento que houve um vazamento, o que é vazamento? É a empresa não conseguir garantir que aqueles dados fiquem somente com ela para a finalidade a qual ela foi coletada. Então, eu deixei vazar, um hacker invadiu e levou os dados, vazou de alguma forma, uma planilha que saiu de uma empresa e foi parar em mãos erradas, está sendo usado de forma inadequada. Então, pode haver uma denúncia e aí então a empresa começa a sofrer sanções, tá? E essas sanções podem ser multa diária, até atingindo esse valor de 50 milhões, e podem ser também, e tem que publicizar, ou seja, essa parte é a parte mais crítica, porque uma empresa que leva, né, tem seu nome aí envolvido em determinados escândalos, ela pode vir até a sucumbir, dependendo da situação. Os concorrentes nessa hora aproveitam a fragilidade da empresa, né? De repente aí os clientes migram, não é isso? De uma empresa para outra, e o que acontece com essa empresa? Então, nós temos aí alguns resultados já desse sentido em relação à lei europeia. A GDPR já tem multado desde 2018, já tem multado, que já entrou em vigor multa lá. O próprio Google já sofreu multa também pela lei da França. Então, assim, vários exemplos nós já temos de multas que têm ocorrido em relação a essa questão da não garantia da proteção de dados. Então, a LGPD é isso. E a LGPD, ela também fala o seguinte, ela define alguns papéis. É importante a gente entender esses papéis para depois a gente entender onde que a gente se encaixa nisso também. Tá? Então, assim, primeiro, tem alguém que é chamado de controlador. Controlador? O que é controlador? Primeiro tem o titular. Titular sou eu, é você, é o Felipe, cada um de nós aqui. Né? Então, cada um de nós somos titulares dos nossos dados, donos dos nossos dados. Os dados são nossos, né? Do titular. Então, titular é o nome que a gente dá aqui na lei para gente, para nós cidadãos. Então eu tenho nome, endereço, bairro, cidade, telefone, CEP, CPF, RG, eu tenho meus dados pessoais. Se eu vou fazer negócio com uma empresa, tá? Eu vou comprar um plano de saúde, por exemplo. Então, se eu for comprar um plano de saúde, eu preciso entrar numa empresa de assistência médica e comprar então aí esse plano. Para comprar o plano eu preciso fornecer meus dados, obviamente, tá? Então eu vou colocar todos os meus dados lá. Essa empresa, ela se chama o que? É a controladora, tá? É o controlador. Então o controlador é quem obtém os dados do titular, né? Coleta os dados do titular e faz tratamento com esses dados, tá certo? Então esse é o controlador. Agora acontece que muitas vezes o controlador ele não consegue fazer tudo sozinho, ele precisa de parcerias. Então, por exemplo, no caso do plano de saúde, nós vamos emitir uma carteirinha física lá, ainda existe, tá? Nós somos de tecnologia, o pessoal está tudo aí no mobile, né? Tudo virtual agora. Não é. Ainda tem muita... Então, carteirinha lá de plástico, ok, vamos emitir essa carteirinha. Quem que faz essa carteirinha? Não é a própria assistência, porque não é o know-how dela, né? Ela tem que cuidar do plano de saúde, então ela vai terceirizar, vai passar para uma outra empresa imprimir essa carteirinha, para uma gráfica, tá certo? Essa gráfica, ela é chamada de operadora. Então, nós temos o titular dos dados, que somos nós, o controlador, que é o dono do negócio, e o operador, que vai prestar um serviço para o controlador, tá certo? Então, a lei coloca esses nomezinhos aí. Aí tem uma outra figura muito importante, então assim, por enquanto, pessoa titular, instituição, empresa, controlador e operador. E aí tem uma outra pessoa dentro da empresa controladora, que se chama DPO encarregado dos dados. O encarregado de dados, aqui chamado como encarregado na nossa lei, e DPO, né, o Data Protection Officer lá da GDPR, então ele é da União Europeia, tá? Ele lá é chamado de DPO, aqui é chamado de encarregado. Mas o pessoal também está chamando de DPO, porque estão achando mais bonitinho, né, do que encarregado. Então assim, esse DPO serve para quê? Ele é que vai ser o elo entre o titular, tá, e a organização, o controlador. Então é ele que vai ser acionado pelo titular, por exemplo, quando o titular se sentir incomodado com alguma coisa, quando tiver dúvida. Uma empresa me ligou, por exemplo, oferecendo um determinado serviço. Bom, primeiro, para começar,
Por que ela me ligou se eu não dei autorização para ninguém para me ligar? Então aí começa a entrar um grande problema, né? As empresas, elas são às vezes meio invasivas, né? Algumas delas a gente sabe. E é uma cultura, não tem jeito, isso vai ter que mudar com o tempo. A forma de trabalhar de repente vai ter que mudar. A sua forma talvez de coletar lead vai ter que mudar. Temos que focar no inbound, porque esse é o nosso assunto, é justamente o ponto de partida, né, para a entrada dos dados, para a coleta desses dados. Então, o que acontece? Eu vou ter o direito de acionar a empresa e dizer para ela, escuta, você tem meus dados aí? Que dados você tem? Por que você tem esses dados? Qual é o objetivo? Qual é a finalidade, né, de você ter esses dados aí? Né? E tudo bem. O que mais que eu posso perguntar? Por quanto tempo, já que se ela me justificar que tem, ela tem que me justificar também por quanto tempo ela vai manter esses dados aí. E aí assim, voltando, então eu estava na figura do titular controlador, controlador operador, operador presta serviço para o controlador. Aí entrou a figura do DPO agora, né, do encarregado. Esse encarregado então é que vai ter que responder essas perguntas para o titular, tá certo? Para responder essas perguntas para o titular, o encarregado, ele está dentro do controlador e ele tem que ter autonomia ali dentro do controlador. Tem que conhecer todos os processos da empresa, tem que conhecer tudo que acontece ali. Ele tem que ter participado do projeto de implantação, ele tem que entender todo o processo, porque ele vai ter que coletar essas informações e prestar contas para o titular. Além disso, esse DPO, esse encarregado, ele também vai ter que responder para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que está quase em operação, já está modelada, mas ainda as pessoas não estão atuando. É agora para o começo do ano, tem que começar a atuar. A Autoridade Nacional, a NPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ela é que vai colocar multas, sanções e multas nas empresas, né? Então, o titular, se ele não conseguir a resposta do controlador, ele vai denunciar na NPD, vai ter um portal, vai ter alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, isso ainda está sendo organizado ainda. Mas vai ter canais, né? Assim como tem um PROCON, assim como tem uma Anatel, assim como tem, né? Então, aí você vai conseguir também fazer denúncias. E através de uma denúncia, a ANPD vai investigar e aí sim pode vir a aplicar sanções e multas, dependendo do caso. E aí tem a questão também do vazamento, né? Que o vazamento é de uma hora para outra, de repente um hacker invadiu a empresa, coletou os dados e vai, em primeiro lugar, vai chantagear, né? Sabe aquele e-mail que você recebe com aquele brinde, né? Aquele vale brinde, cupom de desconto, aquela coisa maravilhosa, que o pessoal fica ali, né? Não tem jeito, né, Felipe? Ele fica... Quem que não gosta de ganhar um descontinho, né? Então vamos lá, clica, não está funcionando, como assim? Eu quero meu desconto, meu brinde. Mas, peraí, nesse momento, será que já não foi instalado um aplicativo naquela máquina, dentro da empresa, por exemplo, que esse aplicativo vai começar a rodar ali e daqui a pouco está coletando dados, criptografando, já ouviram falar que tem a criptografia dos dados dentro da empresa? Então, o tal do ransomware, né, que ele entra, é um programinha malicioso que entra, faz uma criptografia, né, embaralha os dados das pessoas que estão lá na empresa e depois já deixa um e-mailzinho lá para a empresa depositar lá em bitcoins, não sei quantos, tal, para eles mandarem uma senha para obter os dados de volta, etc. e tal. E a LGPD diz que o controlador precisa cuidar dos dados, não pode deixar isso acontecer. Violação de dados infringe a lei. Então, a lei, pronto, se houver esse tipo de coisa dentro da empresa, a empresa já está infringindo a lei. E aí? Será que a empresa fez tudo o que deveria fazer para que isso não acontecesse? Aí quando a NPD chegar, ela vai cobrar isso. Ela vai né? Você fez tudo o que tinha que fazer para não ter problema? Ah, não fez. Ou então você vai dizer assim, mas o que é a lei? O que é LGPD? Pronto. Aí já está complicado. Não, cuidei, fiz e ainda assim deu problema. Tudo bem, a coisa se ameniza nesse sentido, né? Então, falamos que é a lei, né, a lei LGPD, falamos da multa de 2% a 50 milhões de reais aqui no Brasil, falamos das figuras, então nós temos, de novo, repetindo, titular, né, eu, você, nós, cidadãos, né, controlador, a empresa que vai fazer negócio, vai capturar seus dados para alguma coisa, para alguma finalidade, falamos do operador, e o operador faz o quê?
O operador, ele faz, ele processa os dados em nome do controlador, dei o exemplo da carteirinha, um banco que emite um boleto, e falamos do DPO, então encarregado, que é essa pessoa que vai fazer o meio de campo, né? Vai estar dentro da empresa controladora, respondendo para os titulares, tratando com a NPD e fazendo tudo isso daí e trazendo melhores condições aí, até de pesquisa dos titulares em relação aos seus dados e tudo mais. Então ele vai estar atuando dentro da empresa controladora. Tá bom. Dito isso, nós precisamos começar a entender a questão do ciclo de vida dos dados. Ciclo de vida dos dados? Como assim? Processos dentro de uma empresa, como é que funciona isso, né? Então, se nós estamos apontando, né, hoje, focando mais no inbound, como que acontece? Depois do inbound, vamos falar um pouquinho depois do inbound e a gente volta para o inbound, que é realmente onde tudo acontece. Mas depois do inbound, a empresa, ela coleta os dados que vieram do inbound, então o inbound já deu a oportunidade da empresa entrar em contato e vender um produto. Ok, você vai vender esse produto, você vai coletar os dados. Coletou os dados? É a criação. O ciclo de vida começa aí, né? Começa no inbound. E aí é que ele se efetiva dentro da empresa, dentro da organização. Aí dentro da organização ela já tem que ter como proteger esses dados, né? Porque ela vai usar esses dados, vai armazenar nos seus bancos de dados, seja da forma como for ali, nas planilhas, não importa como, mas ela tem que cuidar. Ela vai compartilhar isso internamente entre departamentos, porque várias pessoas em determinados momentos precisam ter acesso a esses dados. Mas que dados? Todos os dados? Não. Cada pessoa tem que ter acesso àquilo que compete a ela tratar, compete a ela fazer. Então não pode ser mais aquela coisa indiscriminada. Eu preciso de 2 informações de um determinado cadastro e recebo 50. Para quê? Você está dando margem a vazamento. Está dando margem desnecessariamente, né? Então tudo bem. Depois disso você também pode compartilhar com os operadores. E aí a empresa tem que fazer o quê? Além de fazer esse compartilhamento todo, ela vai fazer backups, né? Backup é uma coisa importante, necessária também, importante que se faça, mas eu tenho que cuidar desse backup. Chega um momento que eu tenho que excluir essa informação. Então, mas como assim excluir? A nossa cultura não é excluir nada. Eu costumo brincar também que tem alguns DBAs, alguns profissionais de bancos de dados que estão precisando de psicólogo, porque a nossa cultura é nunca excluir nada, a nossa cultura é sempre armazenar. Então, se você pegar bancos de dados das empresas, aí você vai pegar bancos de dados com registro de pessoas que já morreram há não sei quanto tempo e a pessoa está ali. Está ali cadastrada ainda, e um dia de repente isso daí vem à tona. Vamos fazer uma campanha? Vamos ligar para essas pessoas? Vamos vender algum produto? Vamos fazer alguma? Como assim? Então, a lei diz o seguinte: primeiro, quando você coleta uma informação, na coleta você já precisa explicar o seguinte: para que você está coletando isso? Isso já tem que ficar claro para o titular que está fornecendo esses dados. Para que você está coletando esses dados? Por quanto tempo você vai armazenar? Então, qual é a finalidade? Que dados são esses? Né? São realmente nesses? Por isso que aí você tem que minimizar. Porque tudo que você coletar a mais do que aquilo que você precisa, pode ser risco para você. Tá? O inbound, geralmente, eu entendo o inbound como uma troca. Não é isso? Basicamente é isso. Eu tenho algo para te oferecer que vai te cativar, tá? Mas em troca você vai me dar alguma informação sua e eu vou utilizar essa informação depois para entrar em contato contigo para te oferecer alguma coisa, oferecer um produto, um serviço, alguma outra coisa grátis, mas eu estou criando um relacionamento, né, com o consumidor. No fundo, eu tenho um consumidor. Ok, isso é válido, não é problema não tem problema nenhum em fazer isso. Isso eu acho até louvável, porque eu muitas vezes eu tenho um determinado assunto que me interessa, eu quero saber mais sobre aquele assunto e de repente eu quero comprar alguma coisa também em relação àquilo para me aprofundar. É normal isso, é mercado, é tranquilo. Só que nessa coleta, isso tudo já tem que ficar claro. Eu estou coletando o seu e-mail, o seu nome, que seja somente isso, para quê? Né? Se eu coletar mais alguma informação, qual é o objetivo? Vou coletar o nome, o telefone, o e-mail, porque eu vou te passar um WhatsApp, eu vou usar para isso ou para aquilo, enfim. Qual é o objetivo da coleta dessas informações? Por quanto tempo eu vou ficar com essas informações? Já tem que estar claro também, né?
além do objetivo e por quanto tempo, primeiro que eu preciso garantir que esses dados sejam bem guardados, eu tenho que me comprometer com isso, né? E qual é a finalidade? Para que eu estou guardando isso? Eu estou guardando porque eu vou te ligar, vou te oferecer produto, serviço. Eu estou capturando essas informações porque eu vou compartilhar com um parceiro meu que vende produto, mas tem que ficar claro. E quem é? Você não pode simplesmente falar, ofereço para os meus parceiros e você não sabe quem é esse, quem parceiro? Para quem que você vai oferecer? Então você está dando, quem colocou essa regra, colocou dessa forma, de repente está só querendo coletar e se eximir da culpa depois. Porque se ele coletou dessa forma essa informação, eu posso compartilhar com qualquer um, né? Então tem que tomar muito cuidado na hora da coleta. Coletou, por que você está coletando essa informação, por quanto tempo e qual é a finalidade. E aí vem o seguinte, terminou o prazo dessa coleta, tá? Acabou aquele prazo ali, você tem que excluir. Essa informação, ela passa a ser risco, exclui. Ela não precisa mais ser risco para você, porque se você usou fora desse período que você já pegou consentimento na troca desse produto, então usou essa informação, você já está fazendo errado, não está cumprindo com a lei, você está infringindo, né? Então muito cuidado nessa hora, tá? Então acho que o inbound, ele é maravilhoso, é muito importante, é necessário até, eu gosto disso, só que assim, é só tomar um certo cuidado. Agora eu vejo o inbound também assim, separando um pouquinho entre o inbound e depois como quando vira negócio, né? Então, uma coisa é o inbound, é uma campanha, é você vender alguma coisa, legal esse trabalho, captura realmente de leads e de contatos, uma base legal de dados, né? De dados. Essa base legal de dados, você é consentimento, não tem jeito, porque nós temos na lei 10 hipóteses para tratamento de dados, 10. Uma delas é o consentimento, que é a primeira, inclusive. A partir do momento que você está oferecendo algo, capturando os dados, você já está deixando claro ali que a pessoa está consentindo o uso dessa informação para tal finalidade por um determinado tempo. Então, você já está pegando seu consentimento, ok, tranquilo. A partir daí, se isso vira negócio, a partir do momento que vira negócio, que a empresa vende alguma coisa e tal, primeiro que ela não vai poder ficar somente com essas informações, ela vai precisar coletar mais. Bom, agora eu preciso do seu cartão de crédito, eu preciso do seu endereço, ou eu preciso dos seus documentos, ou depende da finalidade, depende do negócio. E tudo isso, aí é a segunda parte da coleta, aí já é para dentro da empresa. Então, nesse momento, mudou-se de mãos. Aí, o controlador não é mais quem está fazendo o inbound. O controlador agora é a empresa que vai vender um produto ou um serviço para esse cidadão. E aí, nesse momento, tudo de novo. Né? Por quanto tempo, quais informações, por quê, etc. e tal. E aí vem o seguinte, mas tudo eu preciso de consentimento? Não. Não é tudo que você precisa de consentimento a partir daí, por quê? Se eu estou comprando, por exemplo, um plano de saúde, tá? Alguns dos meus dados precisam ir, por exemplo, para a ANS, para a Agência Nacional de Saúde. É lei, é legislação. Eu sou obrigado a fazer isso. Alguns dos meus dados precisam ir para a Receita Federal. Alguns meus dados eu preciso ir para um outro órgão. Então, isso é legislação, eu não preciso de consentimento do titular. A partir do momento que você assina um contrato, que você está adquirindo aquele plano de saúde, obviamente que lá vai estar claro isso também. Então, é necessário que as empresas se adaptem nesse sentido. Por isso que envolve, principalmente pessoal de TI, pessoal de direito nesse sentido, porque tem que adequar os contratos que ainda não estão adequados à lei, deixando claro ali, tipificando as informações. Aqui, Receita Federal, são as bases legais que a gente chama, tá? Então são 10 hipóteses que você tem uma base legal para tratar, que é a legislação. Então a partir do momento que você tem legislação, não precisa de consentimento, certo? O inbound precisa de consentimento, porque não existe base legal, né? Base legal, não precisa de consentimento. Tem o consentimento, tá legal. Agora o consentimento, ele tem um detalhezinho aí muito importante que nós precisamos observar, que é o seguinte: o consentimento pode ser revogado a qualquer momento. A qualquer momento, o titular que deu uma autorização para usar aqueles dados para alguma coisa, a qualquer momento ele tem que ter a hipótese de ir lá e falar, não quero mais. Cessa-se a partir daí. Né?
Então, assim, por isso que quando se trata de negócio, de um fechamento de contrato e tudo mais, não pode se basear no consentimento, porque aí o consentimento não vai garantir nada, até porque o titular pode revogar o consentimento, e aí? Você não pode mais tratar da saúde de uma pessoa, já que, né, hospitais, por exemplo, não é por aí. Tá? Então o consentimento pode ser revogado, e lá no momento em que você faz a coleta dos dados, também já precisa ficar claro de como que ele faz para revogar esse consentimento quando, né, você faz a coleta ali já. Então tudo isso é interessante, ok? Então basicamente, pelo resumo, breve resumo que eu fiz aqui, é isso, né? Nós temos aí então uma questão. Quando eu vou falar, por exemplo, de como implementar nas empresas, aí a gente estende bastante o assunto aqui. Às vezes a gente passa mais para uma parte técnica também, inclusive dando algumas dicas para o pessoal de TI. A gente faz algumas palestras em relação a isso. Vamos lançar um curso aí daqui uns dias também para orientar um pouco nesse sentido, e também para dar uma visão mais ampla da lei. Depois o Felipe vai falar com vocês sobre isso aí também. Mas eu acredito que assim a gente conseguiu aí já nesse preâmbulo, né, falar basicamente o que nós tínhamos como resumo básico aí da lei, né? Qual que é a lei, o prazo. Em agosto agora é que começam as sanções e multas, se não houver prorrogação, que a gente acredita que não, porque quando foi prorrogado de 18 para 24 meses lá, né, de 2018 para fevereiro ou para agosto agora de 2020, a União Europeia já não gostou muito da ideia, porque termos uma lei geral de proteção de dados aqui no Brasil já é uma pressão internacional. Né? Porque os países da União Europeia, 28 países, enfim, os países da União Europeia, por exemplo, lá na lei, na GDPR, está dizendo, olha, você só pode fazer negócios com países ou processar tal, dados de países que tenham lei equivalente à GDPR. Por isso que a LGPD veio para legalizar isso, deixar o nosso país também em conformidade com a lei da União Europeia, para continuar fazendo negócios com eles. Então existem muitas empresas que estão nesses países, estão no Brasil, né? Estão em outros países, estão correndo atrás da lei também, e tem outros países, inclusive na América Latina, etc. e tal, que estão muito mais avançados que a gente, né? E aí tem gente falando, nossa, mas isso de uma hora para outra, etc. e tal. Nós estamos falando de privacidade, direito à privacidade dos cidadãos, de proteção de dados. Isso desde a Constituição, a gente já tem isso na Constituição, nos direitos humanos, né? Então, o tratado lá dos direitos humanos, a gente já tem isso. Falar em Constituição, a gente já tem a questão da privacidade. Se você vira um pouquinho mais, aí começa, tem a lei o Marco Civil da Internet, né? Atacou mais a questão de provedores de acesso e tudo mais, mas tudo em relação à lei de privacidade de dados. O pessoal que estuda segurança da informação, por exemplo, trata isso sempre, né? Porque é importante. Agora, a LGPD, ela veio justamente o que? Ela não veio para substituir lei nenhuma, as leis continuam existindo. Inclusive uma empresa ou uma pessoa pode ser processada pelo LGPD, pode ser autuado pela LGPD, e pode ser processado por uma outra lei também, aí, de repente, de direito autoral, de pedofilia, enfim. Você pode responder civil e criminalmente sobre ela, continua. Ela não sobrepõe nada, né? Inclusive, uma das funções aí da ANPD, quando ela recebe uma denúncia, é passar para os órgãos competentes também, de repente, para a Polícia Federal, para a Receita, ela vai compartilhar essa denúncia aí, porque a infração pode ser mais de uma. E os 50 milhões pela LGPD por infração também, né? Então, se a empresa insistir e cometer outras infrações, a multa vai se replicando, tá bom? Então, praticamente, eu acho que é isso. Aí é meio que num bate-papo que a gente pode, de repente, lembrar de mais alguma coisa importante para poder estar passando aí para o pessoal, Felipe. Bacana. Depois dessa aula que a gente teve sobre a lei, sobre TI, uma coisa que me perguntaram bastante, Antônio, por exemplo, como agência que trabalha com o inbound, o que a agência precisa fazer quando a agência tem ali 5, 8 funcionários apenas, é um quadro pequeno, mas faz essa coleta de dados para possivelmente prospectar um cliente novo. Quando você disponibiliza um e-book, por exemplo, aí o cliente ele pega esse e-book em troca do e-mail dele,
Como que a agência faz se a agência não tem tantos funcionários para fazer todo esse ciclo que você passou? Uma agência de 5, 8 pessoas, como funciona isso dentro para ela estar protegida? Eu vejo da seguinte forma, a lei inclusive ela é para todos, aí pequena, média, grande e tal, ela generaliza, né? Então assim, o que eu vejo que facilita no caso de uma pequena empresa é que está mais fácil ela mapear tudo isso. Tá? Então, se você pensa numa empresa que tem 5 funcionários, que somente coleta informações em troca de um serviço, como a gente já discutiu aqui, de um e-book e tudo mais, tá mais fácil ela entender o processo como um todo. O que eu tenho? Eu tenho um portal, eu tenho um telefone, por onde que eu recebo? Por onde esses dados entram? Né? Qual que é a porta de entrada dessas informações? É um site? Então é ali que eu tenho que atuar. Ok, eu tenho esse site, ali eu vou adaptar esse site para cumprir com a lei, vou colocar lá o que tem que ser colocado, uma autorização, um termo de uso, vou melhorar ele, vou fazer o que tiver que fazer para ficar em compliance com a lei. Então praticamente você tem um trabalho inicial um pouco maior, claro, de fazer as adaptações que forem necessárias, mas a porta de entrada para informações, vamos dizer assim, é uma, duas, enfim, você tem menos fonte de entrada. O compartilhamento praticamente é zero, você não precisa, como numa empresa grande, por exemplo, eu vou dar um exemplo aí de uma instituição maior, só para a gente entender melhor isso. Então assim, no caso de uma operadora de plano de saúde, pense, existe a entrada dos dados, que não são poucos, são muitas informações, inclusive declaração de saúde, né? Uma pessoa que compra um plano de saúde, ela tem que colocar todas as suas informações, precisa delas. A declaração de saúde é um questionário, que às vezes com 20, 30 questões, se não me engano hoje lá está com 24 questões, 25. Essas questões o próprio operador vai responder e tal, mas aí dentro da empresa já começa. Bom, entrou por um site? Não, foi um vendedor de rua que preencheu um cadastro manual, ainda existe, e entregou em algum lugar. Olha só as coletas, de onde pode ver, né? Pode ter vindo de um inbound para chegar num contato de um corretor que entrou em contato para preencher uma ficha enorme. Então, agora nós estamos falando dentro da empresa, dentro da agência, né? No caso de uma empresa maior, então pode ter vários tipos de coleta, são muitas informações e o compartilhamento pode ser muito grande, porque eu posso ter que mandar o quê? Para a gráfica, eu tenho que mandar boleto para o banco, eu tenho que mandar dados para a ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde, eu tenho que mandar para a Receita Federal, porque quem paga plano, por exemplo, também tem que prestar conta, porque né, você depois vai declarar imposto de renda e aí a Receita vai bater lá para ver se o que você declarou bate com o que a operadora disse que você pagou. Enfim, existem outros órgãos aí que a gente tem que pegar e compartilhar esses dados. Tá bom. Então, o meu processo numa empresa grande, ele envolve muitas pontas. É difícil você fazer o que a gente chama de data mapping ou data discovery, que é o descobrimento dos dados. Descobrir o processo. Se você tem um processo bem definido de como que a informação entra, quem manipula essas informações, com quem você compartilha, fica mais fácil, porque esses os pontos que você tem que atuar. Com quem você compartilha, você precisa ter contratos firmados, delimitando até onde cada um faz o quê. Porque a partir do momento que você pega esses dados que você coletou também e compartilha com uma empresa que vai atuar aqui, né, de certa forma você está vendendo esses dados. Você coletou e está negociando. É um direito do titular de fornecer um consentimento para você indicar você para um cliente, para uma empresa, aliás, que vai ligar para ele, vai vender um produto ou serviço. Mas tem que ser tudo muito bem tratado isso daí para não haver problemas, né? Em relação fiz a coleta, falei que vou ficar com esses dados durante 6 meses, mas o próprio parceiro seu lá que vai ligar, ligou 8 meses depois. Né? Então isso é complicado. Então eu vejo que para dentro das agências a questão é receber os dados, deixar o titular totalmente informado, transparência com o titular dos dados, e aí então você faz esse mapeamento e o tratamento devido ali dentro e usar todas as formas possíveis, né, para que esses dados não vazem. Então planilha para lá e para cá com e-mails ou compartilhado numa rede,
Enfim, tudo isso é vulnerabilidade, tudo isso é ponto de risco, é coisa que pode vazar. O quanto mais você conseguir fechar, eu tenho tá tudo na nuvem, legal, essa nuvem aonde que é? Não é um servidor num país que não tem tratamento de dados não, né? Cuidado. Então tem que ser uma nuvem que tem um servidor, tá? Onde você, ou no Brasil, ou num país que tem lei equivalente pelo menos. E ele tem que te garantir realmente a segurança dessa informação. Então tudo isso tem que ser visto. Tá, e no caso quando for um freelancer, por exemplo, tem algumas pessoas que trabalham diretamente para Kairos, mas hoje essas pessoas elas não são não são uma empresa de várias pessoas, é uma pessoa só que às vezes faz uma coleta e ela mesma trata todo esse lead e vende depois. Quando é uma pessoa, é a mesma coisa que ela tem que fazer ou é de alguma forma diferente? É a mesma coisa. Inclusive a lei diz o seguinte, que ele é pessoa física ou jurídica. Então, mesmo que ela seja uma pessoa física e ela está fazendo esse trabalho, ela tem que fazer o tratamento como se ela fosse uma empresa. Ela só não tem não é constituída juridicamente, né? Mas assim, ou isso vai acontecer, ou então essa pessoa trabalha para a Kairos, por exemplo, tá? E a Kairos é que se responsabiliza por isso. Se ela usa a infraestrutura da Kairos, utiliza computadores, utiliza ferramentas da Kairos e tal, ela é como se fosse um funcionário, um colaborador da Kairos. Agora, se ela faz tudo isso por meios próprios, ela é que tem que garantir. Ela está agindo como se ela fosse, então, o controlador nesse momento. Então, ela tem que garantir toda essa segurança, fazer todo esse tratamento. Então, é um tanto quanto delicado. Inclusive, a gente... nem tudo também, eu costumo até brincar, o pessoal fala da lei e tal, eu falo, pessoal, inclusive pode fazer pergunta que a gente responde qualquer pergunta, tá? Qualquer uma, mesmo que seja não sei, a gente responde, não vai ficar sem resposta. Então, antes do Antônio continuar, se alguém tiver alguma pergunta, já pode mandar aqui, porque mesmo que for um não sei, ele vai responder. Certamente. Então, assim, por que eu digo isso? Porque, assim, claro que o assunto é extenso, né? A gente nem sempre sabe tudo de todos os assuntos, mas também existe a falta de definição de algumas coisas, tá, gente? Então, a própria ANPD, a hora que ela começar a atuar, que eu espero que seja dentro de alguns dias, não digo meses, porque aí já vai dar agosto, né? Ela ainda precisa colocar alguns pingos nos is, aí tem algumas coisas que ainda não estão bem definidas. Mas na lei diz o seguinte, que pessoa jurídica ou pessoa física que trata dados de outras pessoas precisa entrar em compliance com a lei, precisa se adaptar à lei. O Felipe comentou esse negócio dos dados e tal, a gente está focando muito no titular, mas se a Kairos, por exemplo, tem algum colaborador ali dentro dela, ela tem que tratar também os dados do colaborador, tá? Não é só dos titulares lá dos dados que você vai capturar leads, não. Se a Kairos tem um funcionário, 2, 10, 1000, se tem um funcionário, tem que tratar os dados dele também, porque você vai ter que coletar os dados desse funcionário para passar lá para a Receita, porque você vai ter que fazer um registro desse funcionário. Então, esses dados todos aí já entram na LGPD também, tem que tratar dos dados, proteger, etc e tal. Tá? Então, na verdade, não se resume só a uma captura para venda no futuro. Qualquer dado que você tenha de alguém, ele precisa ser tratado. Qualquer dado que você tenha de qualquer cidadão, de pessoas físicas, qualquer dado que você tenha de pessoas físicas, seja alguém que vai ser seu cliente, ou alguém que você está capturando que é um propenso cliente, etc e tal, não tem jeito, você tem que fazer o tratamento, seja um colaborador. E aí já começa na questão dos currículos, né? Eu estive olhando um portal esses dias aí, não vou citar o nome aqui para não venha ao caso, mas eu estive vendo um portal de currículo aí que, primeiro, eu não deixaria meu currículo lá, em primeiro lugar, eu como cidadão. Eu como empresa, se tivesse aquele portal como parceiro meu, eu mandaria tirar do ar, eu cessaria o contrato, porque ele está totalmente fora do compliance da lei, ele não atende a lei em nada, ele está capturando informações que não é necessário para uma contratação. Então você tem que se limitar a informações que sejam necessárias para a contratação. Por que você vai perguntar, por exemplo, num currículo, quantos filhos a pessoa tem? Tem alguma necessidade? Se tiver, tudo bem. Né? Qual é a religião da pessoa? Tem alguma necessidade? Qual é? Por quê? Tem, né? Então, tem algumas coisas. Você torce para algum time, você tem um partido político, qual é a necessidade? Isso são chamados de dados sensíveis, tá? Etnia, questão religiosa,
Então, todas essas questões aí, opção sexual, tudo isso aí é tratado como dado sensível, se divide em 3, tá? É dado pessoal, dado sensível, criança e adolescente, praticamente. Criança e adolescente, então, precisa da autorização dos pais para ser tratado, entendeu? Bacana. O Daniel aqui colocou parabéns pelo trabalho. Obrigado, Daniel. Espero que a gente possa estar ajudando você aí. E o Felipe comentou, em relação ao inbound, se eu faço uma campanha via landing page, uma seção na página dizendo a finalidade da coleta dos dados já basta ou é necessário algo mais elaborado? Boa pergunta. É interessante essa pergunta porque você tem uma landing page justamente para você fazer um trabalho legal aí de inbound, né? Então, essa landing page ela tem um objetivo de justamente explicar, e hoje em dia a gente se preocupa muito em explicar o quê? Explicar o que você está vendendo, né? O seu peixe, para captura desse e-mail, etc, para obter realmente o interesse do consumidor. Então, o que eu vejo aí? Nessa página já precisa estar claro ali, justamente isso que nós falamos tudo aqui. Primeiro, quais são os dados que você está capturando, tá? Qual é a captura desses dados, que dados são esses? Para que você vai usar, por quanto tempo, tá? Então tudo isso já tem que estar claro. E o consentimento, quando você vai colocar consentimento, nós temos que tomar cuidado com o vício de consentimento e desvio de finalidade. Então tá, muitos softwares quando a gente vai instalar, inclusive quando você vai entrar num próprio YouTube, esse tipo de coisa, geralmente é next, finish, né? Acabou, não é isso? É o famoso próximo, fechei. Hoje em dia, você já vai entrar em alguns sites, você vai ver que você vai dar um next, ele te barra, fala, opa, você não respondeu tal questão. Ou seja, você não pode ter vício de consentimento. O consentimento tem que estar lá claro e você tem que clicar ou é sim ou é não. O titular tem que optar, ele tem que entrar lá e fazer essa opção. Então eu não posso simplesmente fechar os olhos, next, finish. Por exemplo, um aplicativo há pouco tempo, o Face App, né? Ele sofreu sanções, porque ele estava no Brasil, tá? E o texto que estava esclarecendo esse tipo de coisa não estava em português. Isso é uma falha, tá? Eu não posso ludibriar de alguma forma ou não dar um entendimento claro para o titular sobre a questão. Então tem que ser claro. Então a questão da landing page ela é muito boa justamente já para você pontuar, já esclarecer ali, mas tem que ser de uma forma simples, né? Até porque vocês que são de marketing sabem muito bem disso. Se a coisa não for simples, não for direta, não vende, né? O usuário ele encontrou dificuldade, ele sai fora, ele vai, né? Não cria interesse. O ideal é você ser rápido, prático, quanto menos clique melhor, chegou direto ao objetivo, ok, ótimo, né? Muito bom isso daí. Então, é bacana isso aí, tem que realmente colocar ali já na parte da landing page toda essa parte de consentimento, sim, e é uma hora boa de você tratar tudo isso. É aí que você vai se resguardar, tá? E o vício de consentimento, eu falei sobre a finalidade, né? Se você colocou ali uma finalidade, né? É para você tal e tal empresa entrar em contato para vender alguma coisa, legal. Aí você vai e usa para outra coisa. Você desvia de finalidade, está infringindo a lei. Bacana. Respondeu aí, Felipe, depois dá um feedback aqui pra gente. O Daniel perguntou, boa tarde, existe curso na área de LGPD? Ô Daniel, e aí? Daniel, existe sim, e inclusive nós, né? Agora vai vender o peixe de novo. Daniel, existem sim alguns cursos, a gente tem visto cursos aí dos mais diversos modelos, né? Cursos grátis, cursos pagos, bem pagos, né? Nós mesmos estamos elaborando aí um curso, tá, de LGPD. Vai ter uma taxinha simbólica aí, vai ser coisa baratinha. Mas é o seguinte, nós precisamos tomar cuidado nesse momento, porque eu venho me especializando já nessa área há algum tempo, feito algumas capacitações, tirei certificação nesse sentido, e a gente sabe que quando vem uma onda bem alta, né, os surfistas gostam de, né, então assim, vai acontecer de ter muita gente aí de repente querendo tirar onda, né, então isso é normal, isso acontece. Então assim, o que a gente só esclarece nesse sentido, e a gente nós temos aí nos preparado para isso, nos preparado para elaborar um bom material, e eu acredito que o pessoal vai gostar, tá? Então em breve a gente vai estar lançando, aí o Felipe vai falar mais sobre isso com vocês mais para frente um pouquinho, daqui a uns dias,
Uma semana, 2 no máximo, muito provavelmente. Bom, beleza. Então, Felipe, já li aqui que você falou um valeu, então com certeza o Antônio conseguiu te ajudar aí. Se alguém tiver mais alguma dúvida também em relação a LGPD, a inbound, alguma coisa que o Antônio possa responder, já pode mandar aí, ele com certeza vai ajudar a gente aqui, tá? Mas, enquanto vocês vão aí respondendo, mandando, pelo menos para mim, assim, ficou muito claro, Antônio, a questão de como que a gente tem que tratar esses dados, sendo um freelancer ou sendo uma agência, né? Porque eu já fui os dois, no começo da agência era só eu, hoje eu tenho alguns parceiros junto comigo, tenho alguns freelancers, tenho algumas pessoas, e algo que eu aprendi aqui agora, assim, é que até mesmo um funcionário eu preciso ter esses dados, é algo que quando a lei entrar mesmo em vigor, isso eu estaria, assim, poderia sim tomar uma multa, porque até os dados de um funcionário então é algo assim, o LGPD ele é além daquilo que a gente está pensando, né? Não é uma lei que só peguei um e-mail, tá tudo bem. Não, é muito mais profundo do que isso, né? LGPD realmente é uma proteção para o cliente final, porque a gente está falando do inbound, é a gente pegar os dados de alguém, mas alguém pega os nossos dados também. Então, de qualquer forma, tá todo mundo sendo privado de ataques, privado de deixar os dados a qualquer lado, em qualquer lugar e sofrer no futuro, né? Então eu vejo que realmente é uma proteção até para nós isso, né? Sim, exatamente. A lei ela vem justamente para colocar isso, né? Para igualar todas as empresas. Então todo mundo vai ter que trabalhar seguindo essa cartilha em relação à proteção de dados. E você tem que proteger os dados de pessoas físicas, ponto. Então se você tem um funcionário, se você tem um cliente, não importa, são dados que você tem que justificar o porquê. Claro, do inbound você vai pegar 2, 3 campos de informação, mas de um funcionário não. São muito mais informações, né? E aí tem uma situação também que é a seguinte, tem pessoas dizendo aí, olha, não estou ligando muito para a lei não, porque eu tenho os melhores advogados. Gente, não vai adiantar. Desculpa, mas melhores advogados não vai conseguir te defender se você não tiver em compliance com a lei. Não é só uma questão do advogado ir lá e ele vai ter que comprovar com evidências que ele está cumprindo com a lei. Você tem os melhores computadores, melhores não digo, mas computadores atualizados dentro da sua instituição? Ou você ainda está usando aquele computador que não tem nem usuário e senha? Você entra de qualquer jeito e lá está acessando tudo. Qualquer vírus que entrar e você não tem antivírus, não se protege por nada, você não dá a mínima, ou não pode. Existem sistemas operacionais que não favorecem nada em questão de segurança. Numa empresa um pouco maior, a própria infraestrutura, servidores, tudo isso precisa ser olhado. Aí você pode dizer outra coisa, bom, mas eles vão só partir para cima dos grandes, né? Só os grandes que vai ter multa, tá, não sei o quê, tá? Só os grandes vão ter multa, qualquer um pode sofrer uma sanção. Só que, claro, obviamente, vai ser por denúncia, essa coisa toda. Talvez a probabilidade de uma empresa pequena sofrer uma sanção logo de cara pode ser bem menor, claro, né? Agora, e aí? Você vai ficar esperando a sorte, né? Enfim, ou não sorte, né? Bater aí na sua porta? Ou você vai querer já gerar um negócio adequado à lei hoje, inspirando confiança para o seu cliente? Isso é que é o legal, independente da lei, não é legal você ter um cliente que acredita em você, que confia em você? Até porque a maioria das vendas, elas são mais efetivas em relação à questão de confiança. Não é por uma indicação que você compra um produto com mais facilidade, né, do que simplesmente uma propaganda, vamos dizer assim. Então, você ser uma agência que já está em compliance com a lei, agora, você já está, nesse momento você está com diferencial. Mais para frente é uma obrigação. E ponto. Se você não está, muita gente vai olhar para você e vai falar assim, bom, mas eu não vou colocar meus dados aí nessa agência não, olha que site mais mal elaborado, olha que não fala nada sobre LGPD, eles não assumem nada, só captura meus... Você como titular teria coragem de colocar seus dados em qualquer site hoje? Tem certeza? Acho que não, né? Eu não. Eu também não. Mas fazer o quê? Tem que já colocar agora, né? Porque se deixar para fazer depois, landing pages vão ficar feias porque vai ter que fazer tudo em cima da hora e ao invés de vender, vai deixar de vender para lá.
Mas o Felipe mandou mais uma aqui, ó. Sanou a dúvida sim. Acabou me gerando uma outra. O tempo de permanência dos dados dos leads na minha base também deve ser informadas publicamente, por exemplo, na mesma landing page? É importante sim que o titular dos dados saiba por quanto tempo esses dados vão ficar lá, tá? É importante. E aí, aquilo que nós falamos, se você colocar um tempo um pouco longo, tá? Esse titular pode primeiro ter o direito de revogar. E tem uma outra situação que é o seguinte também, os dados das pessoas mudam. Então, dependendo da captura que você vai fazer, esses dados, dentro de um tempo, ele passa a estar desatualizado. E uma das coisas que a lei fala o controlador precisa ter os dados atualizados. Então, você começar a armazenar dados por muito tempo, ele já não vai estar atualizado, também já não vai estar em compliance com a lei. Então, isso também já é um problema. As pessoas mudam de nome, mudam de telefone, porque as pessoas casam, as pessoas se separam, as pessoas hoje em dia mudam de sexo, mudam de nome, enfim, não é? É a realidade. Então, os dados desatualizados também é uma infração à lei. Bacana. A Gabriela também mandou uma mensagem aqui. Opa. O vídeo terminou? Começa de novo. Vou começar de novo. Ixi, não tá nem baixando. Vídeo salvo. Vamos de novo? Vamos. Aí vai ter que dar um pauzinho para você reconectar. Deve ter caído. Ou não, né? É ao vivo, né? Ao vivo acontece. Vivendo e aprendendo. Vamos lá, caiu aqui a live, acabou saindo aqui do ar, mas voltamos, porque aqui a gente só para quando todas as dúvidas forem sanadas, né? Bom, a Gabriela aqui mandou uma dúvida, a gente não consegue ler agora, mas pelo que eu tinha visto, é alguma coisa a consultoria, né? Gabriela, manda a dúvida aqui de novo, por favor, só pra gente ver certinho aqui o que você mandou pra gente poder tirar essa dúvida aí, tá? E o Daniel, ele tinha perguntado também se é algo competitivo ele já começar com a lei agora, e se ele já pode colocar essa lei dentro da empresa dele, se isso vai se tornar algo competitivo no mercado, se hoje ele já estiver dentro dessa lei. Eu vejo que hoje é um diferencial, né? Hoje, se você já tem a lei, muitas vezes você vai em alguma empresa vender algum produto, alguma coisa em termos de software e tudo mais, e as empresas já perguntam, escuta, mas vocês já estão prestando atenção na LGPD? O sistema está adequado às leis? Então isso já começa a criar alguns entraves, né? Eu até comentei um pouco antes aí em relação a um portal que eu falei sobre currículos, que eu como titular não colocaria meus dados ali, ou se eu estivesse procurando um emprego naquele site, naquele portal, provavelmente eu não colocaria meus dados. E eu como empresa não faria uma parceria com essa empresa de currículos, porque eles não garantem nada, o portal é muito ruim, coletam informações desnecessárias e não tem nada de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, os dados ficam totalmente soltos. Tá? Então, assim, a impressão que dá é que em nome, olha só, em desvio de finalidade, a impressão que dá é que aquele site, ele coleta os dados para qualquer outra coisa, menos para me dar uma colocação no mercado de emprego. Então, isso é um desvio de finalidade, isso aí a lei bate pesado. Então, assim, hoje você já estar adequado à lei, o quanto antes, é um diferencial. A partir de agosto, que a lei entra em vigor, é uma obrigação. Muitos ainda vão ver como diferencial, mas é uma obrigação. Agora, todo mundo vai entrar em compliance com a lei? Eu acredito que não, pelo menos em curto prazo. Então, muita gente vai continuar trabalhando, só que aí começa a trabalhar na ilegalidade. Imagina você, por exemplo, Felipe, você ter na sua empresa, porque com o tempo a gente vai acumulando dados, a empresa vai acumulando dados, né? Captura, nunca deleta. Captura, nunca deleta. Vai chegar um momento que você tem ali o quê? Um grande risco na sua mão. Porque
Porque você coletou tanta informação, você tem dados tão antigos ali, que você não deveria ter mais, se você não for determinando o prazo e já deletando, excluindo e tal, que tudo isso daí passa a ser uma base suja, uma base que está te colocando em risco, está colocando o seu negócio em risco. Então é preciso tomar bastante cuidado em relação a isso. Tá bacana. Não foi a dúvida do Felipe, mas talvez eu acho que se a gente puder responder essa, acho que vai ser até bacana para acrescentar algo na dele. A gente vê às vezes no site, no final da landing page ou nos sites que embaixo tem aquele quadradinho dizendo li e concordo com os termos. E aí quando você clica nos termos ele abre uma página. Só isso basta ou a gente tem que ter ali 5, 6 linhas no final da página dizendo tudo claramente, sem esconder, sem nada, dizendo olha, é isso que serve. Porque às vezes eu vejo que quando a gente clica no botãozinho lá do li concordo, a gente não acabou lendo o que está escrito, mas pode ser que lá esteja escrito quanto tempo ele ficaria nos dados, quanto tempo tudo. Mas pode ser feito dessa forma ou é melhor ter um resumo bem curto mesmo, mas bem explicativo no final da página para a pessoa já ler na hora? Então, a lei não coloca, assim, não define regras assim muito claras em relação a algumas coisas. E aí as empresas começam a fazer as adaptações conforme o seu entendimento. No meu entendimento é assim, quando você tem uma página e você precisa, porque esses termos de uso, privacidade, já é meio que de praxe, não é isso? Dos portais, dos sites e tal, até por outras leis. Só que agora vai ter multa se tiver problema, né? Então aí que o bicho pega. Só que aí acontece o seguinte, esses termos todos, eles geralmente, se você abrir os mais antigos aí, alguns já estão adaptados, eles são muito confusos, eles são muito longos. Então tem duas mudanças aí que precisa ser feito. Primeiro, de um lado, você como titular tem que começar a aprender a ler essas coisas. Você como titular tem que ler e decidir, você quer ou não quer, né? Então não pode haver o vício de consentimento. Se eu tenho lá termos de uso, somente a palavrinha, mas eu não fiz nada, nem li, concordei com aquilo, está errado. Então a lei vai condenar. O ideal é, de forma muito clara, muito objetiva, apresentar esses tópicos, relacionando a questão da lei, da privacidade, ou faz uma adaptação também no que você já tem, não tem problema, mas desde que seja algo que o titular consiga entrar, ler, entender com facilidade, e ele que tem que ir lá e clicar, optar, não pode ter o vício de consentimento. Né? Simplesmente deu um próximo lá, finalizou e eu tinha uma política lá, a pessoa não leu porque não quis. Cuidado, não é bem assim. Em relação a essa questão toda do tratamento dos dados, você precisa explicar o porquê e o titular tem que ir lá e clicar no botão sim, eu consinto. Não pode vir marcado sim já e a pessoa clicar em finalizar, por exemplo. Tá bacana. Já vi até que o Felipe colocou aqui que sim, era mais ou menos isso, então bacana, Felipe, que bom que eu adivinhei alguma coisinha aí. Bom, a Gabriela mandou, em cursos de EAD, em sistema de armazenamento de aulas, quando o cliente precisa fornecer dados para login e senha, apenas um contrato de confidencialidade basta ou existe um documento padrão dentro dessa lei? Cada vez mais os clientes buscam soluções virtuais e isso começa a ficar cada vez mais delicado. A lei não coloca nenhum documento padrão, tá? A lei não fala assim, olha, usa esse documento para você... Não tem isso. A lei simplesmente dita as regras, você precisa proteger os dados, precisa ter uma base legal, a penalidade é essa, você precisa ter transparência, então a lei só determina as regras. Agora, o contrato com o titular, então quantas informações você está capturando para fazer esse curso EAD? Eu estou ali capturando meia dúzia ali de informações porque eu preciso emitir um certificado, não é isso? Isso é legítimo interesse, tá? Uma das bases lá legais que fala é a questão do legítimo interesse. Então, você pode, inclusive para o próprio titular, porque você criou um curso que no final você tem que emitir um certificado, você precisa do nome completo da pessoa e talvez algum documento, depende de como está elaborado ou da necessidade desse certificado. Uma certificação, por exemplo, precisa de um documento. Então você precisa deixar claro, mas é eletrônico, né? Aí para deixar claro ali a finalidade da captura é sempre assim, é bem padrãozão.
é a finalidade, por quanto tempo, essa coisa toda, e aí a pessoa concorda digitalmente. E claro que a empresa vai gerar log disso, guardar isso em bancos de dados, né? E se tiver, claro, ali tiver o site, tiver adequado direitinho nesse conforme, não tem problema. Tá, bacana. Bom, pessoal, é isso. Acho que não teve mais nenhuma dúvida aí, ninguém colocou mais nada. A gente, acho que em nome até do Antônio, posso dizer obrigado aí para vocês pelas dúvidas. Obrigado por terem participado. E pelo que eu entendi, a gente pode continuar fazendo o inbound e até deve, porque até o Antônio recomenda e gosta e fala que é uma boa estratégia, algo bem bacana. E realmente é algo que dá muito resultado. O inbound é você pegar o telefone de alguém, o endereço de alguém e você oferecer algo que ela já disse que ela tem interesse, né? Então é algo muito bom e realmente faz muito efeito hoje, né? Eu costumo inclusive também dizer o seguinte, pessoal, continuem estudando sobre a lei, não pare de olhar para a lei. A partir de agora você já não é mais inocente, então você já sabe que a lei vem, a lei, né? E não tem como não pegar, né? É uma questão de tempo. Por mais que até consigam adiar a vigência das multas e tudo mais, quem que não quer trabalhar e ter a confiança, a credibilidade dos seus titulares, das pessoas que fazem negócio com você? Vamos trabalhar eticamente, né? Nós temos um e-mail aí depois para eventuais dúvidas futuras, tá? Que é o lgpd@outlook.com.br. Então, vocês podem escrever para esse e-mail, eu pessoalmente posso interagir ali, sanar algumas dúvidas, mas é isso, não percam tempo, continuem se atualizando, vendo as notícias. Se quiserem seguir lá no nosso canal também, a gente tem o LinkedIn, a gente vai ter um prazer em adicionar vocês. Tem o Facebook também, tem um hashtag lá, LGPD para todos, tá? Hashtag LGPD para todos, você vai encontrar o grupo. Tem um grupo lá que eu fico sempre, constantemente, publicando coisas que saem aí, notícias, as mais relevantes, eu vou concentrando ali naquele canal também. Então, assim, estamos em contato, vai ser um prazer aí, de repente, manter esse contato com vocês e mantermos aí atualizados em relação à lei, ok? Muito obrigado, foi um prazer. Opa, voltamos, deu uma pausa aqui, mas voltamos. Então, Antônio, obrigado aí por receber a gente na sua casa, obrigado por ajudar aí o pessoal que trabalha com marketing, com inbound. Tenho certeza que eu, pelo menos, já vou implantar isso logo na segunda-feira na agência. Vou fazer algumas coisas para estar dentro da lei, porque como o nosso amigo Daniel perguntou, eu vejo até que é importante a gente não esperar agosto, mas já começar a lei agora, porque agosto já vai estar em cima e já é hora de cobrar. Agora é hora de se adequar e já participar. Mas obrigado de verdade pelo seu tempo e tenho certeza que você acabou ajudando aí dezenas de pessoas e eu mesmo sou muito grato porque eu vou evitar de pagar multas. Obrigado de verdade. Ok, eu que agradeço. Obrigado. Bom, obrigado pessoal. Qualquer coisa, mandem e-mails aqui pro Antônio. Então é lgpd@outlook.com.br e a página do Face é? Eu tenho uma hashtag, é mais fácil, né? LGPD para todos.